Capítulo 6. A tentativa de arquivamento do inquérito das fake news pela Procuradoria-Geral da República, por Marcelo Salomão Kiseluzniak. Inciso 1. Introdução. Foi amplamente noticiado em abril de 2019 que a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, promoveu o arquivamento do chamado, inquérito das fake news, inquérito número 4.781, opondo-se à continuidade da investigação no Supremo Tribunal Federal. Embora o inquérito em questão fosse, e ainda seja nesse momento, sigiloso, a promoção de arquivamento foi noticiada no site da Procuradoria-Geral da República, PGR, no dia 16 de abril de 2019, onde também foi disponibilizada a íntegra da manifestação. No mesmo dia, foi noticiada pela imprensa a decisão do ministro Alexandre de Moraes que, indeferiu a promoção de arquivamento, determinando o prosseguimento de inquérito. Embora a questão parecesse estar temporariamente resolvida, nos meses que se seguiram começaram a surgir notícias de que alguns procuradores da República que haviam recebido elementos provenientes do inquérito das fake news também estavam promovendo o arquivamento dessas investigações, fundados especialmente, de acordo com o que foi noticiado, nas mesmas razões invocadas no arquivamento anteriormente promovido pela Procuradora-Geral da República. Esse vai e vem de informações deve ter causado certa confusão no público leigo, especialmente no que diz respeito ao papel do Ministério Público neste e em outros inquéritos. Afinal, se a Procuradora-Geral da República, autoridade máxima do Ministério Público brasileiro, arquivou o inquérito das fake news e não foi acatada pelo STF, como poderia os procuradores da República de primeiro grau arquivar novamente essa mesma investigação? Considerando que o primeiro arquivamento, o da Procuradora-Geral, foi rejeitado pelo STF, poderão os outros prevalecer? O propósito do presente trabalho é tentar compreender essa tentativa de arquivamento do inquérito das fake news pela PGR e o motivo pelo qual ela foi sobrepujada, quando normalmente o próprio STF considera irrecusáveis os arquivamentos da Procuradoria-Geral da República. A situação será analisada, sobretudo à luz da jurisprudência do próprio STF, mas com a ressalva, novamente, de que só é possível analisar os elementos do inquérito que vieram a público na medida em que ele continua a tramitar sob sigilo. Inciso 2. O que é o arquivamento do inquérito? Quando se fala em arquivamento de inquérito policial, pode surgir ao leigo a ideia de que a própria palavra, no seu sentido corrente, transmite a ideia de remeter determinado procedimento ao arquivo, significando isso que ele não terá continuidade, por um motivo ou por outro. Com base nessa ideia, alguns poderão até mesmo imaginar que o arquivamento seria o encerramento de um processo ou procedimento sem que se concluísse a discussão ali colocada. A remessa de um processo ao arquivo sem sentença, sem uma definição, como que sufocando as questões que ali estavam a gritar por soluções, de fato, o arquivamento é uma forma de extinção da investigação criminal sem sentença. Mas não se trata de sufocamento das questões ali colocadas, nem de um encerramento prematuro da apuração. Trata-se, ao contrário do que a expressão possa sugerir, de um encerramento formal e motivado da investigação, baseado em uma análise conclusiva da autoridade competente sobre ela. Essa autoridade competente para o arquivamento, como regra, é o Ministério Público. É o titular privativo da ação penal pública. Isto é, aquele que tem legitimidade para ajuizar a ação penal na maioria dos crimes, e a quem cabe, por isso mesmo, deliberar sobre o encaminhamento que deve ser dado ao conjunto probatório reunido no inquérito policial.
O inquérito policial, assim como outras formas de investigação criminal, se destina a colher elementos preliminares sobre um possível crime. Busca esclarecer se o crime efetivamente ocorreu, quem seria seu autor e outras questões relevantes a depender do contexto, os motivos do crime, os meios empregados para a prática do crime, suas eventuais consequências e etc. Uma vez concluída essa apuração, a autoridade que preside a investigação no inquérito policial, o delegado de polícia, produz um relatório dos elementos colhidos e remete os autos ao Ministério Público para a apreciação do que foi apurado. E nesse momento, conhecido como o momento de formação da opinio delicti, o Ministério Público deverá tomar uma decisão fundamental para os rumos da persecução penal do fato que foi ali apurado. Deverá analisar se a investigação policial produziu elementos suficientes para justificar o ajuizamento de uma ação penal contra determinada pessoa, ou seja, deverá avaliar se existe justa causa para o início de um processo penal. É nesse contexto que o status jurídico de determinada pessoa pode ser modificado. É em função da postura do Ministério Público nesse momento que determinada pessoa pode deixar de ser meramente investigada ou indiciada e passar à condição de denunciada e, logo após, à condução de ré em ação penal, caso a denúncia seja recebida pelo Poder Judiciário. Basicamente, o Ministério Público pode adotar 3 posturas diante da investigação criminal. A. Pode oferecer denúncia dando início a uma ação penal contra determinada pessoa. B. Pode requisitar diligências à autoridade que preside a investigação, caso conclua que os elementos colhidos até aquele momento são insuficientes para formar sua convicção. Ou C. Pode promover o arquivamento da investigação quando entender que a ação penal naquele caso é inviável. O artigo 18 do Código de Processo Penal deixa claro que o inquérito deve ser arquivado nos casos de, aspas, falta de base para a denúncia. Essa hipótese, contudo, pode compreender situações diversas. A falta de base para a denúncia poderá decorrer da fragilidade das provas produzidas no inquérito, da extinção da punibilidade do fato, por prescrição ou outras causas, de eventual nulidade das provas produzidas no inquérito ou de outras questões. Seja como for, o arquivamento consiste em uma análise jurídica na qual o titular da ação penal avalia os outros da investigação e conclui sobre a impossibilidade de ajuizamento de ação penal. Trata-se, portanto, de uma autêntica decisão sobre o destino da investigação. Desde a edição do Código de Processo Penal em 1941, vigorava no direito brasileiro a regra de que o arquivamento do inquérito policial, uma vez promovido pelo Ministério Público, deveria ser submetido à homologação do Poder Judiciário. Caso discordasse do arquivamento, o juiz, obviamente, não poderia adotar a solução oposta a essa medida. Não poderia o juiz, por si só, oferecer denúncia e dar início à ação penal, pois nesse caso seria autor e juiz da mesma causa, mas poderia remeter os autos ao chefe do Ministério Público, o Procurador-Geral da Justiça, no caso dos estados, para que este reabrisse a posição do promotor que atuou originalmente no caso. Diante dessa situação prevista na redação original do artigo 28 do Código de Processo Penal, o Procurador-Geral de Justiça poderia rever o posicionamento do Ministério Público em primeiro grau, oferecendo diretamente a denúncia, ou designando outro membro do Ministério Público para fazê-lo em seu nome, ou aderir àquele posicionamento, caso em que o juiz estaria, aspas, obrigado a atender o arquivamento nas palavras da própria lei. Desde então, já se reconhecia, portanto, que a palavra final sobre o arquivamento da investigação criminal cabia ao Ministério Público, se não ao promotor de justiça,
ao menos o Procurador-Geral de Justiça, cuja deliberação não poderia ser contrariada pelo Poder Judiciário. No caso específico do Ministério Público da União, a Lei Complementar número 75/1993 prevê que a função de revisar as promoções de arquivamento de inquérito cabe às câmaras de coordenação e revisão e não ao Procurador-Geral da República. Em janeiro de 2020, entrou em vigor a Lei nº 13.964/2019, conhecida popularmente como Lei Anticrime ou Pacote Anticrime, que alterou significativamente a redação do artigo 28 do Código de Processo Penal e o regime de revisão do arquivamento do inquérito policial, passando a prever que essa revisão nem sequer será submetida ao Poder Judiciário, devendo seguir diretamente para o órgão de revisão do próprio Ministério Público. O propósito dessa específica modificação foi adequar o regime do arquivamento ao que se costuma chamar de modelo acusatório do processo penal, segundo o qual, dentre outras características, as funções de acusar, defender e julgar devem ser rigidamente separadas no processo penal. Reforçou-se, portanto, a regra de que a palavra final sobre o arquivamento da investigação criminal cabe ao Ministério Público, com o acréscimo de que agora essa discussão nem sequer deveria passar pelo Poder Judiciário. Contudo, antes mesmo de entrarem em vigor, as regras legais que estabeleceram essa nova sistemática de arquivamento do inquérito policial foram suspensas por decisão monocrática proferida pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, no dia 22 de fevereiro de 2019, ao apreciar os requerimentos de medida cautelar reduzidos nas ações diretas de inconstitucionalidade ADIs número 6.298, 6.299 e 6.300 e 6.305. É importante destacar, de todo modo, que os motivos que levaram o ministro Luiz Fux a suspender a nova redação do artigo 28 do CPP não têm relação com as normas constitucionais que estabelecem o sistema acusatório de processo penal. Na verdade, as inconstitucionalidades reconhecidas tinham relação, sobretudo, com as dificuldades de implantação da nova sistemática, em função das quais o ministro vislumbrou possível ofensa a regras constitucionais de direito financeiro, inclusive a garantia de autonomia financeira no Ministério Público. Inciso 3. A promoção de arquivamento nos inquéritos de atribuição originária dos tribunais. Além disso, a promoção de arquivamento assume contornos próprios nas investigações de crimes de atribuição originária dos tribunais, isto é, aqueles crimes que devem ser processados desde o início perante os tribunais, nas situações de foro por prerrogativa de função, popularmente conhecido como foro privilegiado. Sobre isso, o artigo 102, primeiro da Constituição Federal, prevê que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente as infrações penais imputadas ao Presidente da República, ao Vice-Presidente, aos membros do Congresso Nacional, aos seus próprios ministros, ao Procurador-Geral da República, aos ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, aos membros dos tribunais superiores, aos membros do Tribunal de Contas da União e aos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Ocorre que, nesses casos, a deliberação sobre o destino da investigação, isto é, a deliberação sobre oferecer denúncia, requisitar novas diligências ou arquivar a investigação, cabe diretamente ao Procurador-Geral da República, que é um membro do Ministério Público com atribuição para atuar perante o STF. Da mesma forma, nos crimes de atribuição originária dos Tribunais de Justiça dos Estados, caberá ao Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público Estadual, deliberar sobre o destino de investigação criminal contra os agentes que gozem da prerrogativa de ser processados originariamente perante esses tribunais.
A peculiaridade nesses casos é que não pode conceber uma instância de revisão dentro do próprio Ministério Público, na medida em que o Procurador-Geral é a autoridade máxima dentro do respectivo ramo do Ministério Público. Não por outro motivo, o artigo 28 do Código de Processo Penal já previa, em sua redação antiga, que a deliberação do Procurador-Geral no sentido de endossar o arquivamento promovido pelo promotor de justiça deveria necessariamente ser acatada pelo Poder Judiciário. Desta forma, o artigo 62, 4º da Lei Complementar número 75, 1993, foi claro ao delimitar a atribuição das câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público da União na reapreciação de arquivamento de inquéritos policiais, dizendo que ela não se aplica aos casos de competência originária do Procurador-Geral. Por conta disso, e tendo em vista também o modelo acusatório de processo penal, o Supremo Tribunal Federal já há muito tempo consolidou o entendimento de que a promoção de arquivamento feito pelo Procurador-Geral da República não está sujeita à revisão pelo Poder Judiciário, devendo ser acatada sem qualquer discussão sobre o seu mérito. Nesse sentido, vale transcrever, a título de exemplo, o seguinte precedente, proferido há quase 2 décadas sob a relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. Aspas, ementa. Primeiro, STF. Competência originária, habeas corpus contra a decisão individual de ministro de Tribunal Superior, não obstante susceptível de agravo. Segundo, foro por prerrogativa de função, inquérito policial. 1. A competência penal originária por prerrogativa não desloca por si só para o tribunal respectivo as ações de polícia judiciária. 2. A remessa do inquérito policial em curso ao tribunal competente para a eventual ação penal e sua imediata distribuição a um relator não faz deste, aspas, autoridade investigadora, mas apenas lhe comete as funções jurisdicionais ou não, ordinariamente conferidas ao juiz de primeiro grau, na fase pré-processual das investigações. Terceiro, Ministério Público, iniciativa privativa da ação penal, da qual decorrem 1. A irrecusabilidade do pedido de arquivamento de inquérito policial fundado na falta de base empírica para a denúncia, quando formulado pelo Procurador-Geral ou por Subprocurador-Geral, a quem delegada, nos termos da lei, a atuação no caso e também 2. Por imperativo do princípio acusatório, a impossibilidade de o juiz determinar de ofício novas diligências de investigação no inquérito cujo arquivamento é requerido. Relator, Sepúlveda Pertence, primeira turma, julgado em 10 de dezembro de 2002. Nessa mesma linha, o Supremo Tribunal Federal já proferiu várias decisões em que reconheceu a adoção de um modelo predominantemente acusatório de processo penal na Constituição Federal de 1988, como se verifica, por exemplo, nas seguintes ementas, dentre muitos outros julgados no mesmo sentido. Aspas, inquérito, foro por prerrogativa de função parlamentar, nomeação de funcionário para o exercício de funções incompatíveis com o cargo em comissão ocupado, possibilidade em tese de configuração do crime de peculato desvio, artigo 312, caput do Código Penal, arquivamento de inquérito de ofício sem oitiva do Ministério Público, impossibilidade, princípio acusatório, doutrina, precedentes, agravo regimental conhecido e provido. 1. O sistema processual penal acusatório, mormente na fase pré-processual, reclama deva ser o juiz apenas magistrado de garantias, mercê da inércia que se exige do judiciário enquanto ainda não formada a opinião delicti do Ministério Público. 2. A doutrina do tema é unissona no sentido de que, verbis, um processo penal justo, ou seja, um due process of law processual penal, instrumento garantístico que é,
deve promover a separação entre as funções de acusar, defender e julgar, como forma de respeito à condição humana do sujeito passivo, e este mandado de opinião é não só o fator que dá unidade aos princípios hierarquicamente inferiores do microsistema: contraditório, isonomia, imparcialidade, inércia, como também informa e vincula a interpretação das regras infraconstitucionais. Bordat, Bruno Vinícius da Hoz, Inquérito Policial, Democracia e Constituição, Modificando Paradigmas, Revista Eletrônica de Direito. 3. Deveras, mesmo nos inquéritos relativos à autoridade como foro por prerrogativa de função, é do Ministério Público o mister de conduzir o procedimento preliminar, de modo a formar adequadamente o seu convencimento a respeito da autoria e materialidade do delito, atuando o Judiciário apenas quando provocado e limitando-se a coibir ilegalidades manifestas. 5. O trancamento do inquérito policial deve ser reservado apenas para situações excepcionalíssimas, nas quais não seja possível, sequer em tese, vislumbrar a ocorrência de delito a partir dos fatos investigados. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e promovido. Tribunal Pleno julgado em 1º de março de 2012. Aspas. Resolução número 23.396/2013, do Tribunal Superior Eleitoral, instituição de controle jurisdicional genérico e prévio à instauração de inquéritos policiais. Sistema acusatório e papel institucional do Ministério Público. 1. Inexistência de inconstitucionalidade formal em resolução do TSE que sistematiza as normas aplicadas ao processo eleitoral. Competência normativa fundada no artigo 23, 9º do Código Eleitoral e no artigo 105 da Lei nº 9.504/97. 2. A Constituição de 1988 fez uma opção inequívoca pelo sistema penal acusatório. Disso decorre uma separação rígida entre, de um lado, as tarefas de investigar e acusar e, de outro, a função propriamente jurisdicional. Além de preservar a imparcialidade do judiciário, essa separação promove a paridade de armas entre a acusação e defesa, em harmonia com os princípios da insonância e do devido processo legal. Precedentes. 3. Parâmetro de avaliação jurisdicional dos atos normativos editados pelo TSE, ainda que o legislador disponha de alguma margem de conformação do conteúdo concreto do princípio acusatório, e nessa atuação possa instituir temperamentos pontuais à versão pura do sistema, sobretudo em contextos específicos como o processo eleitoral. Essa mesma prerrogativa não é atribuída ao TSE no exercício de sua competência normativa atípica. 4. Forte plausibilidade na alegação de inconstitucionalidade do artigo 8º da Resolução número 23.396/2013, ao condicionar a instauração de inquérito policial eleitoral a uma autorização do Poder Judiciário. A resolução questionada institui modalidade de controle judicial prévio sobre a condição das investigações e aparente violação ao núcleo essencial do princípio acusatório. 5. Medida cautelar parcialmente deferida para determinar a suspensão da eficácia do referido artigo 8º até o julgamento definitivo da ação direta de inconstitucionalidade. Relator Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 21/5/2014. Aspas. Constitucional. Sistema constitucional acusatório. Ministério Público e privatividade da promoção da ação penal pública. CF, artigo 129, 1º.
inconstitucionalidade de previsão regimental que possibilita arquivamento de investigação de magistrado sem vista dos autos ao parquet, medida cautelar confirmada. Procedência. Primeiro, o sistema acusatório consagra constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público, CF artigo 129, primeiro, a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a, aspas, atividade de supervisão judicial. STF PET 3825/MT, relator ministro Gilmar Mendes. Fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado acusador, HC 106.124, relator ministro Celso de Mello, segunda turma, julgado em 22/11/2011. 2. Flagrante inconstitucionalidade do artigo 379, parágrafo único do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, que exclui a participação do Ministério Público na investigação e decisão sobre o arquivamento de investigação contra magistrados, dando ciência posterior da decisão. 3. Medida cautelar confirmada. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente. ADI 4.693, relator Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 11 de outubro de 2018. Em todos esses casos, como se vê, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o especial papel que a Constituição atribuiu ao Ministério Público nesse modelo acusatório de processo penal, do que decorre uma inevitável limitação às possibilidades de atuação do Poder Judiciário na persecução penal, especialmente na fase de investigação. Apesar disso, como dito ao início, o ministro Alexandre de Moraes rejeitou a promoção de arquivamento feita pela Procuradora-Geral da República no inquérito das fake news, inquérito número 4.781. Inciso 4. Os arquivamentos promovidos no inquérito número 4.781. Estabelecidos esses parâmetros básicos sobre a noção de arquivamento e sobre o regime do arquivamento nas investigações de atribuição originária da Procuradoria-Geral da República, cabe agora tentar compreender o que aconteceu no caso concreto do inquérito das fake news, inquérito número 4.781. Até porque, como dito, além do arquivamento promovido pela Procuradora-Geral, sobrevieram depois arquivamentos promovidos por procuradores da República em primeiro grau. De acordo com as informações divulgadas pela Procuradoria-Geral da República, o arquivamento promovido pela Procuradora-Geral em 16 de abril de 2019 não foi um arquivamento comum, pois foi realizado por meio de petição avulsa, sem que o Ministério Público tivesse os autos em mãos. Conforme se extrai da própria promoção de arquivamento, a Procuradoria-Geral da República não havia recebido sequer vistas dos autos até aquele momento. Aliás, antes disso, em 15 de março de 2019, a Procuradora-Geral havia solicitado informações ao ministro Alexandre de Moraes sobre o específico objeto do inquérito e sobre os fundamentos da competência da Corte para processar a investigação, mas, ao que se extrai da promoção de arquivamento, não havia recebido resposta. Ainda segundo a promoção de arquivamento, no dia 16 de abril de 2019, a Procuradora-Geral da República tomou conhecimento pela mídia do cumprimento de medidas cautelares determinadas no âmbito do inquérito 4.781, sem que isso tivesse sido submetido a prévio parecer do Ministério Público e, passados já 30 dias do requerimento de informações feito anteriormente, a PGR promovia, naquele ato, o arquivamento do inquérito, tendo como fundamento, basicamente, a nulidade da investigação. As causas dessa nulidade foram relacionadas na promoção de arquivamento, cujos principais trechos são os seguintes. Aspas, reticências. No sistema penal acusatório estabelecido na Constituição de 1988, o artigo 129,
O Ministério Público é o titular exclusivo da ação penal, exerce funções penais indelegáveis. A esta exclusividade provoca efeitos diretos na forma e na condução da investigação criminal. O sistema constitucional de proteção de direitos e garantias fundamentais é integrado por regras e princípios que visam garantir segurança jurídica, assegurando credibilidade, confiança e prevenindo arbitrariedades e excesso de concentração de poder em um sistema de distribuição constitucional de atribuições e de freios e contrapesos, que institui um sistema de justiça orientado a promover a paz social. O devido processo legal e o regime de leis adotados pela Constituição integram esse sistema de justiça, assegurando que a justiça será feita de acordo com o princípio da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e da imparcialidade do juízo, e estabelecendo estes critérios como essenciais e inafastáveis, ou seja, sempre devem ser observados em cada caso concreto, de modo a definir o juízo natural para processar um caso criminal, inclusive mediante impessoalidade na distribuição. Reticências. O processo penal, em um regime democrático como o do Brasil, sob o princípio do sistema penal acusatório, sustenta-se na premissa de isenção e imparcialidade do Poder Judiciário, em razão da clara separação das funções de acusar, defender e julgar, atinentes à marcha persecutória criminal. O Poder Judiciário tem missão constitucional de guarda da Constituição e do sistema democrático que ela instituiu, pautado na independência e harmonia entre os poderes. O juiz vela pela observância dos direitos e garantias constitucionais da persecução penal e delibera sobre diligências que estão sob reserva de jurisdição, ou seja, aquelas que podem ser feitas no inquérito se houver pedido do Ministério Público e autorização judicial, porque invadem a privacidade ou a intimidade do indivíduo, asseguradas pela Constituição. No Supremo Tribunal Federal, o ministro relator, aleatoriamente escolhido pelo sistema de distribuição regular, é o juiz natural, o juiz garante, responsável por decidir questões legais. Não é o juiz investigador. Juiz investigador existia no sistema penal inquisitorial abolido pela Constituição de 1988, que o substituiu pelo sistema penal acusatório. Nesta linha de raciocínio, o sistema penal acusatório não autoriza que a conclusão da investigação penal seja feita pelo judiciário, notadamente quando exclui o titular da ação penal ou quando impõe sigilo a ele na condução da investigação. Essas medidas afrontam o artigo 129, 1º, 2º, 7º e 8º e inciso 2º da Constituição. Nesta perspectiva constitucional de garantia do regime democrático, do devido processo legal e do sistema penal acusatório, a decisão que determinou de ofício a instauração deste inquérito designou seu relator sem observar o princípio da livre distribuição e deu-lhe poderes instrutórios, quebrou a garantia de imparcialidade judicial na atuação criminal, além de obstar acesso do titular da ação penal à investigação. Na sequência, os atos judiciais introdutórios da investigação e determinantes da diligência investigativas também ferem o sistema penal acusatório e a Constituição. São vícios insanáveis sob a ótica constitucional. Há também afronta à regra do juiz natural que se estabelece mediante prévia distribuição aleatória do inquérito, artigo 5º, 53 do CF. O ordenamento jurídico vigente não prevê a hipótese de o mesmo juiz que entende que um fato é criminoso determinar a instauração da investigação e designar o responsável por essa investigação, além de não observar as regras constitucionais de delimitação de poderes ou de funções do Ministério Público no processo criminal. Esta decisão transformou a investigação em um ato com concentração de funções penais no juiz, que põe em risco o próprio sistema penal acusatório e a garantia do investigado quanto à isenção do órgão julgador.
Outro aspecto constitucional a ser devidamente observado e enfrentado é a questão da competência constitucional. Segundo a Constituição, em regra estrita e de números clausos, ao STF compete processar e julgar as ações criminais ajuizadas contra autoridades com prerrogativa de foro na Corte. É fato que o ato de instauração de inquérito não indica quem são os investigados. Note-se que a competência da Suprema Corte é definida pela Constituição, tendo em conta o foro dos investigados e não o foro das vítimas do ato criminoso. Ou seja, a competência do Supremo Tribunal Federal não é definida em função do fato de esta Corte ser eventual vítima de um fato criminoso. Todavia, é importante pontuar que não há sequer como cogitar em competência do Supremo Tribunal Federal para esta investigação, uma vez que a portaria que o instaura não aventou a possibilidade de envolvimento de detentor de foro por prerrogativa de função no âmbito desta Suprema Corte, e muito menos que eventual ato pudesse ser correlacionado ou ser resultante do exercício de suas funções, conforme delimitação jurisdicional do julgamento da questão da ordem, na ação penal número 937, reticências. Por último, considero necessário observar que a portaria que instaura o inquérito não especifica objetivamente os fatos criminosos a apurar, tampouco quais seriam as notícias fraudulentas, fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de ânimos caluniante, difamante e injuriante, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares. O devido processo legal exige a delimitação da investigação penal em cada inquérito, seja para permitir o controle externo da atividade policial, seja para viabilizar a validade das provas, definir o juízo competente e assegurar a ampla defesa e o contraditório, notadamente em relação a medidas cautelares determinadas pelo juízo processante. A delimitação da investigação não pode ser genérica, abstrata, nem pode ser exploratória de atos indeterminados, sem definição de tempo e espaço, nem de indivíduos. O devido processo legal reclama o reconhecimento da invalidade de inquéritos sem tal delimitação. Reticências. Esclareço que, como titular da ação penal, assim que instaurado por ato de ofício este inquérito, no dia 15 de março de 2019, encaminhei a manifestação anexa para pontuar as graves consequências advindas da situação ali retratada. Transcorrido o período superior de 30 dias desta instauração, não houve sequer o envio dos autos ao Ministério Público, como determina a própria Lei Processual Penal. Considerando os fundamentos constitucionais desta promoção de arquivamento, registro como consequência que nenhum elemento de convicção ou prova de natureza cautelar produzida será considerada pelo titular da ação penal ao formar sua opinio delicti. Também, como consequência do arquivamento, todas as decisões proferidas estão automaticamente prejudicadas. Nota-se, portanto, que a Procuradora-Geral da República, a par de defender as atribuições do Ministério Público na persecução penal, à luz do modelo acusatório de processo penal, apontou também algumas violações ao ordenamento jurídico na transmissão do inquérito número 4.781, as quais podem ser assim resumidas. A atuação do juiz como investigador, além de violar o sistema penal acusatório, prejudica a sua imparcialidade, sendo que a atuação do Poder Judiciário na fase de investigação criminal deve se restringir ao papel de velar pelos direitos e garantias constitucionais e decidir as medidas investigatórias submetidas à reserva de jurisdição. A designação de relator para presidir a investigação por escolha do presidente da Corte, sem observância do princípio da livre distribuição por meio do mecanismo de distribuição aleatório, afronta a regra do juiz natural, artigo 5º, 53 do CF.
Não há nada que indique a competência do STF para desenvolver essa investigação, pois a portaria de instauração nem sequer aventou a possibilidade de envolvimento de pessoa com o foro por prerrogativa de função nos fatos investigados. D. A portaria de instauração não especificou objetivamente os fatos criminosos a apurar, tal como exige o devido processo legal para permitir o controle externo da atividade policial, viabilizar a validade das provas, definir o juízo competente e assegurar a ampla defesa e o contraditório em relação às medidas cautelares determinadas pelo juízo processante. Como consequência disso, a Procuradora-Geral anunciou, de antemão, que as provas que viessem a ser produzidas nesse inquérito não seriam consideradas por si no momento de formação da opinion delicti, isto é, no momento que o Ministério Público recebesse o inquérito para deliberar se a investigação poderia se converter em processo penal. Muito embora se tratasse de um arquivamento promovido pela Procuradora-Geral da República, a princípio insuscetível de revisão, como indicado acima, a imprensa nacional noticiou que o ministro Alexandre de Moraes indeferiu o arquivamento no mesmo dia, numa decisão cujos fundamentos seriam os seguintes. Aspas, o pleito da ADD, Procuradora-Geral da República, não encontra qualquer respaldo legal, além de ser intempestivo e se baseando em premissas absolutamente equivocadas. Pretender inconstitucional e ilegalmente interpretar o regime da Corte e anular decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal. O sistema acusatório de 1988 concedeu ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública, porém não a estende às investigações penais, mantendo a presidência dos inquéritos policiais junto aos delegados de polícia judiciária e, excepcionalmente, no próprio Supremo Tribunal Federal, por instauração e determinação de sua presidência nos termos do 43 do regime interno. Inconfundível, portanto, a titularidade da ação penal com os mecanismos investigatórios, como pretende a digna Procuradora-Geral da República, pois o hibridismo de nosso sistema persecutório permanece no ordenamento jurídico, garantindo a possibilidade da polícia judiciária, com autorização judicial quando presente a cláusula de reserva jurisdicional, se utilizar de todos os meios de obtenção de provas necessárias para a comprovação de materialidade e autoria dos delitos, inclusive a colaboração premiada, como decidiu recentemente o plenário do Supremo Tribunal Federal, que novamente afastou a confusão pretendida pela chefia do Ministério Público. Na presente hipótese, não se configura constitucional e legalmente lícito o pedido genérico de arquivamento da Procuradoria-Geral da República sob o argumento da titularidade da ação penal pública, impedir qualquer investigação que não seja requisitada pelo Ministério Público, conforme reiterado recentemente pela segunda turma do STF, inquérito 4.696. Relator, ministro Gilmar Mendes, em 14 de 8 de 2018. Diante do exposto, indefiro integralmente o pedido da Procuradoria-Geral da República. Resumidamente, portanto, o ministro Alexandre de Moraes fundamentou sua decisão nos seguintes argumentos. A. O arquivamento promovido pela Procuradoria-Geral foi intempestivo, isto é, oferecido em momento inadequado. B. O arquivamento promovido pela Procuradoria-Geral foi genérico. C. O arquivamento estava fundado na premissa de que titularidade privativa da ação penal pelo Ministério Público implicaria também a submissão de quaisquer investigações criminais ao Ministério Público, também em caráter privativo, sendo que essa ilação é incompatível com o nosso ordenamento jurídico, que atribuiu à Polícia Judiciária a presidência dos inquéritos policiais, facultando a esse órgão o manejo de todos os meios de investigação, com autorização judicial se necessário,
para esclarecer os fatos sob investigação. Cita o precedente do próprio STF, que admitiu a possibilidade de celebração de acordo de colaboração premiada diretamente pela Polícia Judiciária, sem intervenção direta do Ministério Público. D. Além da Polícia Judiciária, o nosso ordenamento jurídico também permitiria que as investigações sejam presididas pelo Supremo Tribunal Federal, na forma do artigo 43 do regime interno da Corte. E. O arquivamento promovido pela PGR seria uma tentativa de anular, sem amparo legal ou constitucional, decisões do STF. Por aí se vê, portanto, que os fundamentos da decisão do ministro Alexandre de Moraes não responderam a todas as alegações contidas no arquivamento da PGR, sobretudo porque esta foi muito além de defender as prerrogativas do Ministério Público na persecução penal, apontando várias causas de nulidade. Aspas, vícios insanáveis sob a ótica constitucional, nas palavras da PGR, que impediriam o uso das provas ali produzidas para embasar eventual ação penal. Ao contrário do que afirmou a decisão de indeferimento, o arquivamento não estava fundado na premissa de que a titularidade da ação penal pública impediria qualquer investigação que não fosse requisitada pelo Ministério Público. A falta de participação do Ministério Público no inquérito até aquele momento foi uma das nulidades apontadas, mas a PGR ainda apontou outras nulidades totalmente independentes desta. Também por isso, não se pode reconhecer que o arquivamento tenha sido genérico, como apontado na decisão de indeferimento. Embora a Procuradoria-Geral tenha se manifestado em vista dos autos, apontou nulidades formais decorrentes de algumas características concretas da investigação, das quais tinha conhecimento pelos meios de informação disponíveis. Assim foi, por exemplo, com a nulidade decorrente da violação do princípio do juiz natural, pois o fato de que o relator do inquérito havia sido designado sem prévia distribuição estava estampado na própria portaria do inquérito. E o mesmo se pôde dizer em relação às alegações de violação ao modelo acusatório e à regra da imparcialidade do juiz. Tudo isso foi valorado com conferência e características concretas do inquérito, aos quais podiam ser conhecidas sem vistas dos autos pela PGR. Por outro lado, o ministro Alexandre de Moraes afirmou também que o arquivamento promovido pela PGR era intempestivo e, nesse ponto, não se pôde negar que tenha alguma razão. Isso porque esse arquivamento de fato não foi feito no momento procedimental em que os arquivamentos, em regra, costumam ocorrer, isto é, o momento em que a investigação é remetida ao Ministério Público para que este delibere sobre a continuidade ou não da persecução penal. Como dito, a PGR promoveu o arquivamento do inquérito sem ter os autos em mãos, o que é, de fato, inusitado. No entanto, tudo indica que essa foi a única possibilidade de ação que a PGR viu diante de si naquele momento, na medida em que já havia solicitado informações sobre a investigação havia cerca de um mês e tomou conhecimento do deferimento de medidas cautelares sem a sua necessária intervenção. Cabia-lhe, portanto, no exercício sua missão constitucional, apontar as nulidades que decorriam desse proceder, até porque a Constituição Federal também atribui ao Ministério Público a seguinte função, aspas, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos, reticências aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Artigo 129, segundo CF. Essa análise, contudo, permite entrever duas questões diferentes nessa discussão. De um lado, as nulidades do inquérito pelas razões apontadas pela PGR. De outro lado, a possibilidade ou não de continuidade do inquérito. Não há dúvida de que essas questões estão relacionadas, mas elas não se confundem. Seria possível imaginar, por exemplo, que o ministro Alexandre de Moraes, diante da promoção de arquivamento da PGR, tivesse anulado alguns dos atos até ali praticados e remetido os autos do inquérito ao Ministério Público, para que as investigações prosseguissem nas esferas próprias.
Em outras palavras, seria possível imaginar que, mesmo com o reconhecimento de algumas das nulidades arguidas pela PGR, o inquérito tivesse continuidade. De fato, a investigação não poderia prosseguir se houvesse o reconhecimento de todas as nulidades arguidas, pois algumas das constitucionalidades levantadas pela PGR residem na própria portaria de instauração do inquérito, como a impossibilidade de presidência de investigação pelo Poder Judiciário e a violação à regra do juiz natural pela falta de distribuição. Mas, mesmo com o acolhimento das alegações do Ministério Público, seria possível imaginar a continuidade do inquérito em moldes similares ao que costuma acontecer nos inquéritos judiciais de atribuição do STF, nos quais a presidência da investigação é desenvolvida pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público com supervisão do ministro relator. E não somente isso. Mesmo com a anulação da portaria PG número 69/2019, o relator ou o presidente da Corte poderiam simplesmente requisitar a instauração de nova investigação por parte da autoridade policial competente, conforme prevê o artigo 43, inciso 1º do Regimento Interno do STF, o que, aliás, teria sido o encaminhamento jurídico correto desde o início. Colocando a situação ainda em outras palavras, a decisão do ministro Alexandre de Moraes rejeitou a promoção de arquivamento, argumentando que ela era intempestiva, feita antes da efetiva conclusão da investigação, mas não refutou o arquivamento em seu mérito. Disse que a investigação não podia ser arquivada porque ainda não estava acabada, mas não contestou os apontamentos da PGR sobre a inviabilidade de prosseguimento da persecução penal. Não afastou, portanto, as conclusões da PGR sobre aquilo que é a própria essência do arquivamento, a deliberação sobre a inviabilidade da investigação. Mas o fato é que a investigação continuou e foi atingindo conclusões parciais a respeito de determinados fatos, e essas conclusões parciais foram então enviadas aos órgãos do Ministério Público, que teriam atribuição para processar os fatos apurados, em função do lugar onde esses fatos teriam ocorrido, competência, atribuição territorial, ou do seu suposto autor, eventual competência, atribuição por prerrogativa de função. Essas remessas foram trazidas ao conhecimento do público porque, ao menos em alguns casos, os procuradores da República que receberam esses elementos promoveram novamente o arquivamento em relação às parcelas do inquérito que receberam, e foi noticiado pelo próprio Ministério Público Federal. Esses arquivamentos em primeiro grau serão novamente abordados posteriormente. Nesse momento, contudo, é importante atentar para o seguinte: essas conclusões que o inquérito das fake news foi atingido paulatinamente não poderiam, a rigor, ser chamadas de conclusões parciais, pois foram conclusões definitivas da investigação em relação àqueles específicos fatos sobre as quais versavam, no sentido de que o presidente da investigação deu por esgotadas as suas atividades na apuração desses fatos. Essas conclusões, parciais, portanto, demonstram que havia fatos concretos diversos e variados sendo investigados no inquérito número 4.781, de modo que a Procuradora-Geral da República tinha razão ao afirmar que a descrição contida na portaria de instauração não especificou objetividade dos fatos criminosos a apurar, tampouco quais seriam as notícias fraudulentas fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de ânimos caluniante, difamante e injuriante, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares. A propósito, 3 decisões proferidas pelo ministro Alexandre de Moraes entre os dias 29/5/2020 e 1/6/2020, neste mesmo inquérito 4.781, sugerem que as investigações desses variados fatos podem estar separadas em apensos do inquérito. Essas decisões foram publicadas no próprio site do STF no dia 2/6/2020,
e tratam de pedidos de acesso aos autos deduzidos pelas defesas Alan Lopes dos Santos, Bernardo Pires Christens, Edgar Gomes Corona, Luciano Henke, Marcos Domingos Belízia, Otávio Oscar Frachor, Carla Zambelli Salgado, Reinaldo Bianchi e Abraham Bragança de Vasconcelos Ventralbe. Em todas essas decisões, o relator deferiu somente o acesso às investigações especificamente relatadas às pessoas que requeriam as vistas, usando sempre a seguinte fórmula verbal, aspas, defiro o acesso destes autos aos advogados regularmente constituídos de reticências para integrar o conhecimento das investigações a SIC, eles relacionadas a penso reticências. Nesses termos, uma das decisões do dia 29/5 concedeu acesso ao apenso número 70 em favor de Alan Lopes dos Santos, Bernardo Pires Christen, Edgar Gomes Corona, Luciano Henke, Marcos Domingues e Otávio Oscar. Outra decisão proferida em 29/5 concedeu acesso ao apenso número 74, a Abraham Bragança de Vasconcelos Ventralbe. E a terceira decisão, proferida em 1º/6/2020, concedeu acesso ao apenso número 70 a Carla Zambelli, Salgado e Reinaldo Bianchi. De acordo com as informações disponíveis, portanto, os apensos do inquérito número 4.781 tratam cada qual de fatos diversos, não sendo possível saber, com base nos elementos publicados até agora, qual a relação entre esses fatos, mas parece estar claro que esses fatos são diferentes entre si, até porque a linguagem usada nos despachos referidos acima parece tratar cada apenso como se fosse uma investigação diversa. Reticências. Investigações. A. SIC, eles relacionados. Reticências. Aliás, de acordo com o que se extrai de outra decisão publicada no site do STF, aparentemente o apenso número 70 investiga fatos ocorridos após a instauração do inquérito. Diante disto, está claro que até mesmo a crítica do ministro relator à extemporaneidade intempestividade do arquivamento promovido pela PGR perde o seu sentido. Afinal, como poderia haver um arquivamento se não fosse extemporâneo ou intempestivo numa investigação que agrega continuamente novos fatos? Ou seja, qual seria o momento correto para que o Ministério Público se pronunciasse sobre a investigação acabada se ela passa a apurar cada vez novos fatos e não permite que se chegue a um final? Para finalizar a análise dos atos mais relevantes praticados no contexto desse inquérito, convém registrar que o plenário do STF julgou nos dias 10, 17 e 18 de junho de 2020 a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF número 572, que questionava a constitucionalidade da portaria GP número 69/2019 por uma série de fatos. Embora a constitucionalidade do inquérito número 4.781 fosse o núcleo desse julgamento, o arquivamento promovido pela Procuradoria-Geral da República não fosse objeto de voto do ministro Edson Fachin, relator do caso, que acabou sendo acatado pela maioria da Corte, resultando no julgamento de total improcedência da ação. Não ficou claro o motivo pelo qual o relator não tratou do arquivamento feito pela Procuradoria-Geral da República, embora seja possível imaginar que a questão não foi abordada porque a ADPF foi ajuizada antes da promoção de arquivamento pela PGR. Essa circunstância, a rigor, não impediria que o relator analisasse a questão, sobretudo porque ele decidiu uma parte significativa do voto a tratar do sistema acusatório. No voto do ministro Alexandre de Moraes, ao menos na leitura feita durante a sessão, houve apenas uma breve menção ao arquivamento promovido em 16 de abril de 2019, oportunidade na qual o ministro reiterou parte das razões pelas quais indeferiu esse arquivamento nos seguintes termos, aspas,
em decisão de 16 de abril, indeferia esse pedido genérico, como disse, por entender não se constituir constitucional e legalmente lícito o pedido genérico sob o argumento da inconstitucionalidade do artigo 43 do regime interno, e prosseguir o inquérito. Após, ele relatou que, em 1º de agosto de 2019, determinou intimação pessoal da PGR para comunicá-la de decisões proferidas nos autos e relatou outras determinações de ciência e vistas à PGR realizadas posteriormente. Pouco antes, nesse mesmo voto, contudo, o ministro Alexandre de Moraes teceu alguns interessantes comentários sobre o sistema acusatório e a sistemática de arquivamento, a seguir transcritos parcialmente. Reticências. O sistema acusatório que prevê o quê? No artigo 129, inciso 1º. Volto a insistir, prevê a privatividade na promoção da ação penal pública. Que informará, mediante inquérito policial, peças de informação inquérito judicial, que informará sua opinião delicti para promover a ação penal, aí sim é o Ministério Público. E devo dizer que, novamente, foi um grande acerto na Constituição de 1988. A legislação processual penal permaneceu ainda híbrida no artigo 28 do Código do Processo Penal, porque, apesar de ser o titular da ação penal pública, no caso de o Ministério Público promover o arquivamento do inquérito policial, reticências, se o Ministério Público entender que não é o caso da promoção da ação penal e promover o arquivamento, a legislação até o início do ano, a legislação previa a possibilidade do juiz, entendendo o contrário, pelo artigo 28, remeter a outro órgão do Ministério Público. Isso sim, a meu ver, essa intervenção do juiz no arquivamento, na não propositura da ação penal, isso sim, a meu ver, não é compatível com o sistema acusatório. Tanto que, como o presidente da comissão criada pela Câmara dos Deputados para a apresentação de projetos contra o crime organizado e a criminalidade violenta, apresentamos e foi aprovado no final do ano passado, sancionado, a alteração desse mecanismo. O dominus litis, aquele que vai decidir se ingressa ou não com a ação penal, é o Ministério Público. E se o promotor ou procurador da República entender que é caso de arquivamento, ele mesmo envia, e quem deve reanalisar são os órgãos do Ministério Público. A titularidade da ação penal não é de uma pessoa, de um promotor, de um procurador da República, mas sim da instituição Ministério Público, e isso, volto a dizer, não se confunde com a possibilidade clássica e tradicional do nosso ordenamento jurídico, de investigação ser realizada por outros órgãos que não o Ministério Público, ou mesmo órgãos estranhos à Polícia Judiciária. Também outros ministros, em seus votos, fizeram considerações sobre o sistema acusatório e sobre o regime das investigações que tramitam perante o Supremo Tribunal Federal, mas não há necessidade de transcrevê-los todos aqui. Inciso 5. Poderia o STF interferir o arquivamento promovido pela Procuradoria-Geral da República? Como apontado acima, a jurisprudência do STF já estava assentada havia muito tempo no sentido de que o arquivamento promovido pela Procuradoria-Geral da República em investigação criminal originária e irrecusável e deve ser necessariamente acolhido pela Corte. De certa forma, é possível até dizer que esse posicionamento decorre de uma imposição incontornável da realidade do sistema penal. Não aceitasse o STF a promoção do arquivamento da PGR, o que poderia fazer para assegurar o prosseguimento da persecução penal? Certamente não se poderia conceber que o oferecimento de denúncia fosse atribuído a outro órgão do Ministério Público, pois a Procuradoria-Geral da República é órgão máximo de todo o Ministério Público brasileiro, e somente ela poderia designar outro órgão do Ministério Público da União para oferecer denúncia em feito de sua atribuição. Menos ainda se poderia conceber que o próprio STF desse início à ação penal, oferecendo por si só a denúncia.
pois nenhuma interpretação minimamente razoável diria que essa denúncia seria compatível com a Constituição. A verdade, portanto, é que, como regra, não sobram alternativas para o tribunal quando o órgão máximo do Ministério Público promove o arquivamento do inquérito. Mas por que então, neste caso, o STF pôde desconsiderar a promoção de arquivamento da PGR e dar prosseguimento ao inquérito número 4.781? Certamente, a primeira circunstância que tornou isso possível na prática foi o fato de que a investigação ainda não estava acabada e nem sequer havia sido remetida à PGR para a formação da opinião delicti. Volta à baila, portanto, a questão da extemporaneidade da promoção de arquivamento da PGR, que, embora possa ter perdido o sentido posteriormente com a inclusão de novos fatos na investigação, de fato parecia relevante no momento em que o arquivamento foi promovido. Com efeito, o que realmente deixa o Poder Judiciário sem alternativas diante da promoção de arquivamento pela PGR é o fato de que a investigação, como regra, já está concluída nesse momento, ou seja, não há outra coisa a fazer para dar continuidade à persecução penal se não o oferecimento de denúncia. E, por isso, o Poder Judiciário não pode fazer. Contudo, se a investigação ainda não estiver concluída, é faticamente possível que o Poder Judiciário ignore a promoção de arquivamento da PGR, pois, neste caso, poderá dar prosseguimento à persecução penal por meio da mera continuidade das diligências investigatórias ainda pendentes. E isso, de fato, ocorreu no caso do inquérito 4.781. O ministro Alexandre de Moraes, ao indeferir o arquivamento da PGR, não ficou, aspas, sem alternativas para dar continuidade à persecução penal. Como a investigação ainda não estava concluída, ele simplesmente continuou a desenvolvê-la. Daí que, embora essa extemporaneidade não torne ilícito o arquivamento da PGR, sobretudo porque, como visto, não lhe restava outra alternativa diante dos fatos de que o requerimento de informações não havia sido respondido e a investigação estava em pleno curso sem qualquer participação do Ministério Público, não há dúvidas de que foi ela a primeira circunstância que permitiu ao ministro Alexandre de Moraes dar continuidade à investigação após indeferir o arquivamento. Mas isso não é tudo. Há ainda uma segunda e uma terceira circunstâncias fáticas que tiraram desse arquivamento a força de um pronunciamento definitivo no plano dos fatos. A segunda e mais singela era que o mandato de Raquel Dodge na Procuradoria-Geral da República já estava prestes a se encerrar no momento em que ela promoveu esse arquivamento. Como decorrência disso, ainda que ela tenha afirmado que as provas produzidas no inquérito eram nulas, era perfeitamente possível que seu sucessor não tivesse o mesmo entendimento, e essa afirmação de fato não era capaz de produzir efeitos jurídicos no que toca à nulidade, bem ao contrário do que ocorreria se fosse proclamada em decisão judicial. Com efeito, as provas produzidas no inquérito não perderam sua eficácia e não foram desentranhadas dos autos por força dessa afirmação da PGR, como o seria se a nulidade fosse proclamada judicialmente. O único efeito daquela declaração foi o de proclamar aquele entendimento e dizer que ele seria aplicado pela Procuradora-Geral Raquel Dodge. Mas não havia nada ali que vinculasse o futuro Procurador-Geral, pois ele também teria independência funcional no exercício de suas atribuições. E tanto foi assim que o sucessor da doutora Raquel Dodge, o Dr. Augusto Aras, adotou entendimento diverso e se manifestou na ADPF 572 pela adoção da técnica da interpretação conforme a Constituição em relação ao artigo 43 do regime interno do STF, acompanhada da adoção de determinadas medidas de conformação procedimental do inquérito 4.781 aos preceitos do sistema acusatório.
A terceira circunstância que fez com que o arquivamento da PGR, neste caso, não fosse incontornável é, de todas, a mais relevante sob o aspecto jurídico. Como se viu posteriormente, a Procuradoria-Geral da República não era o órgão do Ministério Público com atribuição para oferecer denúncia em muitos desses casos, mas sim procuradores da República em primeiro grau, a quem as conclusões, aspas, parciais do inquérito foram remetidas. Sendo assim, é evidente que a promoção de arquivamento da Procuradoria-Geral da República perdeu força na prática, pois os fatos que estavam sendo investigados, ao menos parte deles, não seriam remetidos a ela para a denúncia, e sim para procuradores da República variados, em função das características concretas de cada fato investigado. Ou seja, se a promoção de arquivamento da PGR é incontornável nos casos de sua atribuição originária, de tal forma que, caso ela promova o arquivamento, ninguém mais poderá oferecer a denúncia. Isso não ocorre se a atribuição originária for de outro órgão do Ministério Público, pois este, em tese, poderia, mesmo com o pronunciamento da PGR pela inviabilidade da ação penal, assumir entendimento contrário e oferecer denúncia, na medida em que cada membro do Ministério Público goza da independência funcional. Mas isso chama a atenção para uma das nulidades apontadas pela própria PGR na sua promoção de arquivamento. Não poderia o STF exercer a jurisdição sobre investigação de fato que não fossem de sua atribuição originária. E uma vez que essa regra não foi observada, todo o equilíbrio do sistema processual acabou prejudicado no caso. O arquivamento promovido pela PGR deixou de ser incontornável e não pôde se impor, justamente porque não era dela a atribuição originária para oferecimento de denúncia. Da percepção disso surge outro questionamento extremamente relevante sobre a validade do inquérito 4.781. Se não era a PGR a atribuição originária para oferecer denúncia sobre esses fatos ou parte deles, certamente também não era do STF a atribuição originária para julgá-los, até porque a Procuradoria-Geral da República é o órgão do Ministério Público que tem atribuição para agir nos casos de atribuição originária do STF. E se não era o STF o juízo competente para julgar esses fatos, como se pode admitir que esse mesmo STF tenha exercido as funções exclusivas do Poder Judiciário na fase de investigação, determinando medidas investigatórias sujeitas à reserva de jurisdição? Esse é um questionamento fundamental que não se resolve com a mera discussão sobre a constitucionalidade do artigo 43 do regime interno do STF. Aí, concluído o argumento de que ele seria um mecanismo de autopreservação da instituição, pois seria perfeitamente possível reconhecer a um só tempo que o STF teria competência para decidir as investigações dos fatos que ocorrem nas suas dependências, mas não teria competência para exercer a supervisão jurisdicional dessa mesma investigação. Isso, aliás, é uma decorrência lógica do fato de que, caso se reconheça ao STF a possibilidade de presidir por si só uma investigação criminal, isso representará o exercício de função atípica, autêntica exceção à regra geral da separação de poderes. Pois bem, caso se admita que o STF pode exercer de fato a atípica função que é própria do Poder Executivo, função de investigação criminal, é óbvio que essa função atípica não poderá se confundir ou se misturar com a função típica da Corte, a função jurisdicional. O reconhecimento de funções típicas e atípicas dos variados órgãos estatais e o raciocínio jurídico fundado nessas premissas é algo corrente na doutrina e na prática do direito administrativo, sobretudo porque a atividade administrativa do Estado, embora se concentre de maneira mais evidente no Poder Executivo, deve necessariamente ser exercida em todos os poderes.
que também precisam gerir seus recursos humanos, seus contratos, seus bens públicos e etc. Essa discussão, com o propósito de identificar os caracteres distintos das diferentes funções estatais, ao menos das três básicas, função executiva, função legislativa e função judiciária, foi bastante elaborada no direito administrativo e, ainda que não abranja o problema em todas as suas nuances, conseguiu se desenvolver a ponto de apontar diferentes aspectos a serem analisados. Nesse contexto, a discussão administrativista consagrou a distinção entre os aspectos materiais e os aspectos formais das variadas atividades estatais e estabeleceu, com isso, uma importante base teórica para distinguir as funções estatais e traçar os seus limites, dando subsídio à concretização do princípio da separação de poderes na prática do direito. No caso do inquérito das fake news, mesmo que se admita a constitucionalidade da realização desse tipo de investigação pelo STF, não há dúvida de que a atividade ali desempenhada é própria da função executiva, isto é, atividade de caráter executivo desempenhada de maneira atípica pelo Poder Judiciário. Embora as atividades de investigação sejam corretamente chamadas de atividades de, polícia judiciária, não pode haver dúvida de que não se confundem com atividades próprias da função judiciária. São somente atividades destinadas a subsidiar a atuação do Poder Judiciário em eventual ação penal. De resto, são completamente diferentes das atividades próprias da função judiciária, a começar pelo fato de que são desenvolvidas de ofício, por iniciativa própria do investigador, diferentemente da atuação jurisdicional do Estado, cuja característica essencial é a inércia. Daí que, mesmo que se admita que a atividade de investigação seja realizada pelo STF com base no artigo 43 de seu regimento interno, é evidente que essa atividade atípica não se confunde com a atividade jurisdicional da Corte e não se submete ao mesmo regime jurídico desta. Consequentemente, o fato de eventual investigação ser presidida pelo STF não significa que seja esse mesmo STF o órgão judiciário com competência para jurisdicionar essa investigação, até porque isso traz impactos extremamente relevantes para o exercício do direito de defesa pelo investigado. Essa nuance foi destacada pela ministra Rosa Weber em seu voto na APDF 572, cujo conteúdo ainda não foi publicado, mas que pode ser conhecido no vídeo do julgamento. Eis o que afirmou a ministra na sessão no dia 17/6/2020. Reticências. Excedendo neste instrumento previsto na norma regimental, o presidente da Corte um papel administrativo, as diligências preliminares realizadas no bojo de tal procedimento encontram-se seus limites nas medidas que demandam incursão em direitos individuais classificados pela cláusula de reserva de jurisdição, como em qualquer outro inquérito. Assim, arrecadados elementos indiciários robustos e suficientes para justificar a intervenção sobre tais direitos individuais, ao efeito de ser remetido à autoridade judicial competente, sem prejuízo do acompanhamento do resultado das apurações pela Corte na condição de ofendida/vítima, nos termos da legislação processual ordinária, com ressalva, por óbvio, dos casos em que investigado detentor de prerrogativa de foro no próprio Supremo Tribunal Federal. Obviamente, e aqui não é demasiado dizer o óbvio, nas hipóteses em que o investigado é detentor de foro por prerrogativa de função, cabe ao tribunal exercer, na plenitude de seus poderes judicionais, o papel ordinário de supervisionar as investigações. Dito de outro modo, a mencionada excepcionalidade investigatória somente tem lugar em se tratando de investigados sem foro especial. Aliás, conforme se entreviu acima, a hipótese de investigação presidida pelo STF não se confunde com a hipótese de investigação supervisionada pelo STF.
No caso das investigações contra autoridades que tenham prerrogativa de foro perante o STF, esta Corte não preside a investigação, mas somente a supervisiona. Como regra, não parte dela, ou pelo menos não deveria partir, a iniciativa de realizar tal ou qual diligência, ainda que ela venha a decidir sobre essa diligência. Da mesma forma, como dito acima, na investigação meramente supervisionada pelo STF, a atribuição para oferecimento de denúncia é da Procuradoria-Geral da República, de tal forma que o seu arquivamento se torna incontornável para o tribunal. Nada disso se verifica numa investigação como a do inquérito 4.781. Feitas essas considerações, cabe voltar à pergunta que nomeia este capítulo. Poderia o STF indeferir o arquivamento promovido pela Procuradoria-Geral da República no inquérito das fake news? A resposta depende da acepção em que se toma o verbo poder. Nessa frase, caso lhe tome no sentido de permissão jurídica, isto é, caso a pergunta seja entendida como aspas, era lícito ao STF indeferir o arquivamento da PGR, o sistema acusatório e a própria jurisprudência do STF responderão que não. O arquivamento promovido pelo órgão máximo do Ministério Público deve necessariamente ser acatado pelo Poder Judiciário. Mas se o verbo, aspas, poder, nessa pergunta, for usada com referência à possibilidade fática de que o indeferimento ocorresse, seria preciso responder que sim, pois todas as três circunstâncias fáticas apontadas acima fizeram com que o arquivamento da PGR não se tornasse incontornável para o STF, e tanto ele poderia indeferir o arquivamento da PGR que efetivamente o fez. Mas essas mesmas circunstâncias fáticas que estavam presentes quando as investigações relativas aos agentes sem prerrogativa de foro foram enviadas para os juízos que efetivamente tinham competência para processá-los, onde deveriam ter tramitado desde o início. Nesse contexto, foram identificados pelo menos 2 casos em que houve promoção de arquivamento pelos procuradores da República em primeiro grau e o posicionamento do Ministério Público efetivamente se impôs. Na medida em que, mesmo após os arquivamentos não terem sido homologados judicialmente, a segunda Câmara de Coordenação e Revisão manteve o entendimento dos procuradores da República, e com isso os arquivamentos se tornaram incontornáveis para o Poder Judiciário. Diante dessa constatação, volta à mente uma questão colocada logo no início deste artigo. Afinal, se a Procuradora-Geral da República, autoridade máxima do Ministério Público Brasileiro, arquivou o inquérito das fake news e não foi acatada pelo STF, como poderiam os procuradores da República de primeiro grau arquivar novamente essa mesma investigação? Parcelas dela e obterem sucesso? Lógica e juridicamente, o fenômeno parece não fazer muito sentido, pois as investigações arquivadas pelos procuradores da República em primeiro grau não haviam sido arquivadas em princípio pela Procuradoria-Geral, cuja manifestação contemplava todas as parcelas da investigação. A diferença, no entanto, é que as circunstâncias de fato no primeiro grau tornaram as promoções de arquivamento dos procuradores da República incontornáveis quando a segunda, a CCR, deliberou mantê-las. Ao passo que as circunstâncias de fato no STF, no contexto do inquérito das fake news, permitiram que o arquivamento da PGR fosse ignorado. Ou seja, na definição do valor desses arquivamentos, os fatos tiveram mais importância do que o direito. Ao fim e ao cabo, contudo, essas peculiares circunstâncias fáticas presentes no inquérito 4.781 só puderam surgir porque as regras de competência para jurisdicionar a investigação foram desconsideradas na origem.
Foi isso, como dito anteriormente, o que desequilibrou o arranjo de forças entre Ministério Público e Poder Judiciário no inquérito das fake news e fez com que o arquivamento promovido pela PGR pudesse ser simplesmente indeferido.